Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Com muita alegria, vivemos mais um final de semana em que o Senhor nos dá a oportunidade de celebrarmos a Eucaristia em nossas comunidades, nos dá a alegria de podermos escutar a sua palavra, o Senhor que fala ao nosso coração e também de podermos nos alimentar do corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Da nossa parte aqui, da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós agradecemos a todas as manifestações que tivemos nesse final de semana. Depois de termos um curso para os bispos no Sumaré, tivemos esse sábado a oportunidade da ordenação de 2 bispos auxiliares, Dom Joel e Dom Paulo Romão, ordenados na nossa Catedral Metropolitana, assim repondo um pouco os auxiliares que foram nomeados para as dioceses nos últimos tempos. Foram mais ou menos 5 bispos que foram nomeados para outras dioceses, e agora aos poucos também vamos aí ter essa possibilidade de termos novos auxiliares. Agradecemos muito a Deus, por aqueles que Deus nos envia, e pedimos que rezem por nós, rezem pelos novos bispos, rezem para que todos nós possamos desempenhar bem a nossa missão nesse mundo complexo, difícil, e ainda mais para uma bela e importante pastoral na grande cidade, que supõe justamente toda uma disponibilidade, uma disposição de podermos ter realmente a fala, o anúncio do Senhor no meio das dificuldades e no tempo da complexidade da grande cidade. Nós temos visto esses últimos domingos justamente esse anúncio de Jesus Cristo como luz para as nações, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, que brilha no meio da escuridão, que faz discípulos, que passa fazendo o bem. Então, são oportunidades, meus irmãos e irmãs, nós descobrimos também como fazer para desempenhar bem essa nossa missão no mundo de hoje, que às vezes se afasta de Deus, dos valores do Evangelho, com tantas situações complexas, tanto em nível mundial, toda uma orquestração mundial contra a vida, contra os valores humanos, e ao mesmo tempo, dentro do nosso redor, quantas intolerâncias, dificuldades também. Portanto, é uma oportunidade, todos nós devemos, que é muito bom uma igreja, ter sempre as lideranças capazes de nos ajudar e levar para frente essa bela e importante missão. E cada um de nós, cada cristão é responsável, faz com que a palavra de Deus, que o Evangelho, seja proclamado e anunciado a todas as nações, a todas as pessoas, e todos nós somos testemunhas do ressuscitado, de Cristo Jesus ressuscitado. Nesse 4º domingo do tempo comum, nós vemos, meus irmãos e irmãs, nos representado que o Senhor escolhe as pessoas simples, pessoas de coração aberto, aqueles que têm coração de criança, para acompanhá-lo e nos dar toda a força da alegria verdadeira, da felicidade, das bem-aventuranças. É um pouco esse aspecto que norteia as leituras desse 4º domingo no tempo comum. Dessa vez, inclusive, até mesmo a segunda leitura tem essa coincidência. Nós vemos justamente essa escolha que o Senhor faz de todos e cada um de nós e que Ele vai capacitando aqueles que Ele escolhe e vai nos dando força para podermos ser alegres e bem-aventurados. Nós iniciamos, portanto, nesse domingo, nesse 4º domingo do tempo comum, a leitura do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5º de Mateus e vai depois, durante os próximos domingos, iremos lendo trecho por trecho do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Hoje nós temos o Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, justamente as bem-aventuranças que nós já conhecemos muito. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Todas essas bem-aventuranças têm uma resposta que o próprio Jesus diz também. O Evangelho de Mateus coloca, porque deles é o reino dos céus,
porque serão consolados, porque possuirão a terra, porque serão saciados, porque alcançarão misericórdia, porque servirão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ou seja, há sempre um porquê nós somos felizes, bem-aventurados. Ou seja, diante das várias situações, mesmo conflituosas, quando vos perseguirem, quando disserem todo mal contra vocês, no entanto, o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Porque, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a não termos ilusões. É claro que nós somos chamados a ser testemunhas da alegria do Senhor, a alegria da salvação. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos também, meus irmãos e irmãs, de que as situações todas, né, que nós temos ao redor, teremos também perseguições, dificuldades, né, contrapontos, né, que fazem parte da nossa história. Mas nós, quando nos somos alicerçados no Senhor, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, porque deles é o reino dos céus, porque serão saciados, porque possuirão a terra. Enfim, essa experiência, estarmos com o Senhor. O Sermão da Montanha vai ser como uma grande indicação do homem novo, como é que deve ser vivido o cristão. Mas começa com as bem-aventuranças, que justamente fala de todas várias situações, né, que existem dentro da história, e que somos chamados a ser bem-aventurados e felizes quando estamos no Senhor. É esse aspecto que marca também as bem-aventuranças. Ao abrir o Sermão da Montanha, marca justamente essa alegria, essa bem-aventurança, estarmos com Cristo. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós vemos que a leitura de Sofonias, leitura primeira, desse quarto domingo, tempo comum, fala um pouco desse aspecto também. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática os seus preceitos, praticai a justiça, procurai a humildade, e achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E eu deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, pobres em espírito, humildes, e no nome do Senhor porá a sua esperança, e o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Tá? Ou seja, aparece justamente aqui, já em Sofonias, esse povo que é o resto de Israel, humildes, ao mesmo tempo que procura no Senhor a sua vida. Não é? O Salmo de Resposta tem como refrão um trecho das bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, meus irmãos e irmãs, aparece com muita clareza também em Sofonias, aparece já como profecia, ou seja, aquele povo de Deus que vai ter um povo de humildes, em que o Senhor coloca a sua benevolência, a sua presença, e que ao mesmo tempo faz com que esse povo, que se chama resto de Israel, que passou por tantas vicissitudes, tantas dificuldades, possa ver o Senhor agir e atuar na sua própria vida. Não desanima com as dificuldades, com os problemas que existem, mas continua firme no Senhor, levando a sua vida, testemunhando, a sua vida está alicerçada naquele que é a vida, que venceu a morte, venceu o pecado, está no meio de nós. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, também vai lembrar um pouco isso. Se nós estamos falando de humildade, né, das bem-aventuranças, São Paulo, nesse trecho de hoje, desse quarto domingo, tempo comum, fala: considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios, de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, e que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele, e graças a ele, que
que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse quarto domingo, depois de termos ouvido nos domingos anteriores essa apresentação de Jesus, lembra justamente do Senhor que faz as escolhas. Ele já começou, já no domingo passado, escolhendo os seus discípulos, seus primeiros discípulos e apóstolos. E na leitura de hoje, ele vai falar das bem-aventuranças, de como é a vida daquele que segue a ele, ao mesmo tempo como ele escolhe os que são pobres diante do mundo, e como lembra que é a segunda leitura, para confundir os fortes, e como faz desse resto de Israel, como lembra a primeira leitura, para ser esse povo amado, querido, chamado a ser sinal. A grande pergunta, meus irmãos e irmãs, que vem desse quarto domingo do tempo comum que nós vivemos, é se nós temos essa certeza que o Senhor nos escolhe por gratuidade, sem que nós mereçamos. Porque muitas vezes nós imaginamos que nós somos importantes, que somos assim mais do que os outros, porque fomos escolhidos para ser igreja, para sermos cristãos, para exercermos algum cargo na igreja, enquanto nossa consciência é de pequenez, de quem sabe realmente a sua necessidade, sua pequenez, e que o Senhor, na sua gratuidade, nos escolheu, né, inteiramente gratuitamente, para que nós experimentemos o seu amor, a sua misericórdia, e para que nós, como consequência disso, possamos também exercer a nossa missão no mundo com humildade, com disponibilidade, com gratidão, juntamente podendo servir aos irmãos e irmãs. Quando nós temos essa consciência, meus irmãos e irmãs, nós não iremos espezinhar o outro, não iremos julgar o outro, não iremos falar mal do outro, né, devido aos seus defeitos, às suas dificuldades, aos problemas, sei lá o que for. Nós iremos justamente buscar ver como ver o que eu posso fazer para ajudar o outro, em que eu posso servir, como é que eu posso fazer para dar a mão a quem está caído, para se levantar. É justamente essa nossa grande missão. E justamente os cristãos são aqueles que fazem essa experiência da humildade, do amor de Deus, da misericórdia. O Senhor que vem ao nosso encontro para nos levantar, para nos alimentar, para nos fazer novos. Fomos escolhidos, meus irmãos e irmãs, não por nossos méritos, mas por inteira gratuidade do Senhor, pela graça dEle. E essa escolha que se faz na gratuidade, sem que nós mereçamos, faz com que nós sejamos também eternamente agradecidos de uma graça imerecida, mas ao mesmo tempo na gratuidade nos foi concedida. E nós devemos saber cada vez mais a utilizar daquilo que nós temos, somos, vivemos para o bem, para a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. É a diferença dos cristãos. O mundo de hoje, tudo é técnico, tudo é contabilizado, tudo é segundo legislações, etc. Mas o cristão tem um outro jeito de ser. Mesmo que hoje tenhamos várias regras com relação ao voluntariado, etc., o cristão, ele o faz na generosidade de quem experimenta a graça de Deus em sua vida. E se colocar a serviço dos irmãos, na disponibilidade de ser alegre por eu poder servir, poder ir ao encontro do outro. E ver justamente por isso mesmo que ele passe pela perseguição, pela dificuldade, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Ao mesmo tempo busca o Senhor de todo o seu coração, para poder anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Portanto, meus irmãos e irmãs, participemos com alegria desse domingo, dia do Senhor, escutemos a palavra de Deus que nos convida a ver a nossa vida, a gratuidade, o chamado que Ele faz daqueles que são humildes e pobres para fazer maravilhas em suas vidas, e pensamos que nos dê sempre o dom da humildade, o dom de reconhecer que o Senhor que na sua gratuidade nos chamou e nos conduz para sermos seus discípulos, consequentemente missionários. E ao mesmo tempo podemos testemunhar isso na bem-aventurança, na alegria. Felizes vós que fossem escolhidos. Felizes vocês que passam por esse momento que vosso e vocês é o reino de Deus. Alegria de cada dia, de cada momento. Que Deus abençoe.
proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.